Você falou uma coisa aí, essa questão dessa contratação, mudar o patamar, ela é muito sintomática, né? Eu estava vendo, eu não lembro se foi do Becker ou se foi Mauro César falando a respeito disso, né? Dessa questão do o Flamengo agora, para mudar o patamar do time, as contratações vão ter que ser de 30, 40 milhões de euros, cara. Não tem mais contratação de 20 milhões que vai mudar nosso patamar, entendeu? Porque os jogadores que a gente já tem já são muito bons. Então, por exemplo, para um cara hoje chegar e jogar no meio-campo do Flamengo, tem que ser um Paquetá da vida, para cima, entendeu? Porque hoje a gente vai falar sobre isso, né, no lugar de quem que ele entra, mas você tem que ser um cara muito bom, porque nosso time já é muito bom. E aí a gente entra nesse assunto, né, do impacto dessa contratação, assim, do futebol brasileiro como um todo, né? Eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho alguns números do Paquetá, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Dentro de campo, é isso, o jogador 28 anos, contrato dele aí até no West Ham até 2027. Por isso que essa janela talvez seja a última janela que o West Ham tem para poder vender ele um valor razoável. Por quê? Porque na próxima janela, se o West Ham cair, o preço do Paquetá já cai ali 15, 20 milhões de euros por baixo, entendeu? Eles vão precisar arrecadar de qualquer forma. E aí, se esperar mais uma janela, o cara sai de graça no meio do ano. No meio da temporada que vem, no caso, né? Ele tem 1,80 m, pé esquerdo, número 10. O valor de mercado dele não está aparecendo aqui, mas é por volta de 38 milhões de euros. Tá? Jogador muito polivalente, basicamente joga 36 milhões de euros aqui, o valor de mercado. Joga em qualquer posição aqui do meio de campo, tanto meia central quanto armador e até na ponta também esquerda, né? O Paquetá, na carreira dele, cara, ele é um cara, obviamente, ele é meia quase volante, ele não faz tantos gols assim. Só que ele ainda tem muitos gols, por exemplo, no Olympique, que ele era mais armador do que volante, ele sempre meteu mais de 10 gols por temporada. Nessa temporada que ele já foi, logo no começo ele foi pro Oeste, então não conta. Entrega muita assistência. No Flamengo ele fez a temporada de 2018 com 10 gols de assistência. Lembrando que em 2018 ele jogou só até o meio do ano. Imagina o que esse cara podia ter feito aqui se jogasse o ano todo, entendeu? No Milan, realmente, ele não foi bem. Os números do Milan dele são péssimos, mas, assim, ele foi muito queimado no Milan. O estilo de jogo do Milan não privilegiava os meio-campistas. É Era um a time de... primeira experiência europeia, aí tem isso também, adaptação, é normal. É, então, realmente, ali é o ponto baixo da carreira dele. E no West Ham, a pior temporada, as últimas 2 temporadas, realmente houve uma queda na questão de assistências e de nota média, porque foram as 2 temporadas onde o cara foi execrado lá por todo mundo, né? Então, assim, estou falando aqui sobre os números dele em campo, vamos falar sobre os números dele fora de campo. Eu estou com o Capology aberto aqui, que é o principal portal que a gente consegue acompanhar salários mais próximos da realidade, né, do futebol mundial. O salário bruto do Paquetá por ano é de 11 milhões de euros, tá? Por ano. É o salário bruto dele. O salário mais o bônus, tá? Deixa eu tentar abrir um calculador aqui para a gente ver o básico, né? Compartilhar ela aqui. 11 milhões de euros. Tem 11 milhões aqui, meu Deus, eu não estou nem conseguindo. Deixa eu abrir a calculadora do celular do computador que acho que fica melhor. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui. Mas eu fiz a conta aqui. 11 milhões de euros dá aproximadamente 70 milhões e 400 mil reais por ano, tá? 11 milhões de euros por ano, 70 milhões de euros por ano, ou 70 milhões de reais por ano. Estamos falando aqui de 5 milhões e 800 mil salário, bônus, e aqui já o salário bruto, né? Então aqui vai ter desconto de imposto e tal. 5 milhões e 800 mil reais por mês. É o salário atual do Lucas Paquetá lá na Premier League. Assim, eu tenho certeza absoluta que o Flamengo não está trazendo ele por esse valor. Tá? Então ele teve que aceitar uma redução salarial aí drástica para vir para o Flamengo.
chutaria aí na casa dos 3 milhões por mês, tá? O salário dele. O salário líquido já, o custo final para o Flamengo vai ser maior, mas o salário líquido aí na casa dos 2,5 a 3 milhões, eu acho que até um pouco mais, talvez, que chegue nesse patamar. É um jogador que vem no auge, então por ele vir no auge físico dele, ele é mais caro, né? E aí eu queria entender de vocês essa questão do... Assim, eu particularmente, há um tempo atrás, nunca imaginei que o futebol brasileiro ia ser capaz de gerar contratações desse nível, tanto salarial quanto a questão do valor das contratações, né? E agora a gente está falando do Gerson, que veio muito caro para o Cruzeiro, o próprio Samuel Lino já veio muito caro para o Flamengo, o Jorginho vem com salário absurdo para o Flamengo. É absurdo, assim, ele joga muito, ele merece, mas é muito alto para o nível de futebol brasileiro. Nem vou falar de nomes como Memphis e Neymar, porque é a loucura dos clubes que pagam esses salários para esses caras. Mas qual o tamanho do impacto que essa negociação, que essa contratação tem na visão de vocês? O Flamengo está chegando no nível de Premier League, né? No nível que é o nível mais alto do futebol mundial. E aí eu queria ver de vocês, começando por Giovanni, o que você entende dessa contratação? O Flamengo ele vai se colocando aí num patamar muito alto, não só já extrapola, né, daqui da América do Sul, passa um recado muito grande para o mercado, né? Tanto na visão global. A gente no episódio anterior, né, a gente abordou um pouco dessa questão do qual lugar do Flamengo, né, hoje no mundo, no futebol mundial, essa comparação que a gente que é brasileiro sempre faz muito com outras equipes. E aí eu acho que passa muito desse recado, porque na medida em que você faz uma compra nesse valor, você também vai passar o recado de caramba, para a gente tirar um jogador desse time não vai ser por qualquer merreca. Então, assim, quem também vier fazer proposta por algum jogador do Flamengo promissor, algum jogador importante, sabe que vai ter que esticar também muita corda, porque é um time que não está precisando vender um ativo importante, não vai precisar vender um jogador importante. A gente até se falou um pouco aí de, por exemplo, Carrascal. O Flamengo pagou cerca de 12 milhões de euros, eu acho nessa faixa 14, por Carrascal. A gente, até esses dias a gente estava comentando no grupo, entre torcedores, que assim, se não for praticamente pelo dobro a proposta, não compensa o Flamengo vender. E eu acho que o Flamengo não vai vender um jogador que foi titular por uma proposta próxima do que o Flamengo pagou. Então, assim, com relação ao poderio financeiro, assim, é uma evolução muito rápida, né? Tem crescido muito rápido. Eu acho que nisso aí o tal do velhinho Jesus também tem um pouco do dedo dele, porque depois aí que Jesus veio, principalmente em 2019 ali, tem esse crescimento muito alto de alguns dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Então, assim, um patamar de nível de futebol de equipes subiu muito, e aí acompanha, é todo um conjunto, acompanha o patamar financeiro, econômico. O Brasil, no geral, como país, está bem à frente de outros países aí da América do Sul. Então, assim, aqui na América do Sul, a moeda brasileira já domina muito forte. E, assim, mas o futebol como um todo, em todos os países do mundo, né, as cifras são muito altas, né? As cifras estão ficando muito altas. Como o Joab falou aí, na Premier League a gente vê aí essa discrepância. Por exemplo, Richarlison, que é outro nome que vez em outra aparece aí de noticiário do Flamengo, o Richarlison ele é vendido por 50 milhões de euros, do Everton para o Tottenham. E assim, Richarlison, naquela época que vai do Everton para o Tottenham, também não era esse jogador para valer isso, mas realmente é o preço que está se praticando hoje no mercado. E sobre o que Joab falou, né, também, você falou, Joab, a respeito aí de Paquetá, eu concordo muito, assim, é um jogador que ele vai estar entregando, por mais que tenha alguns números um pouco, entre ali discretos, né, até pelo posicionamento dele, onde ele joga, mas é um cara que tem finalização, tem participação em gol, tem estatística. Eu acho que passa um recado aí para o futebol, passa um recado de dominância muito forte, né, para o mercado brasileiro, para o futebol brasileiro. É um tipo de contratação que intimida. A gente tá vendo aí o que tem de torcedor secando, torcendo contra, e assim, os caras estão com medo, velho, com medo mesmo. Hoje a gente viu perfil aí de palmeirense, perfil de corintiano, rival aqui eu não vou nem falar, vascaíno, coitado, não tem nem tempo de se preocupar com isso, tá muito distante. Mas assim, essas outras equipes aí que disputam com a gente, o Cruzeirense estava até ontem comemorando rejeição de proposta por Caio Jorge.
Hoje eles veem aí a realidade que o Flamengo tá, né? Então, Título assim, rejeitei sua proposta. é o título do Cruzeiro, exatamente. Então, assim, realmente é uma contratação de impacto. Sobre questão de valores, de possibilidade de fechar, acho que depois a gente vai abordar um pouquinho. Eu acho que o Flamengo, eu acho que dos três aqui, eu sou o que é menos, um pouco mais pé atrás, eu acho. Eu acho que é possível que o Flamengo feche essa contratação ainda também meio do ano, mas não surpreende se conseguir fechar agora. Eu acho que tem esse desafio da questão do West Ham, da situação do West Ham. Eu ia até abrir aqui para vocês rapidamente, só para a gente abordar esse tema, né? Deixa eu conseguir. Aqui é dá para ver aí, né, Joab? Essa é a Pronto, sequência de jogos do West Ham, né? O West Ham tem uma sequência, pega Tottenham. Assim, eu acho que essa sequência aí próxima de jogos do West Ham vai dizer muito sobre o futuro do West Ham na temporada, né? Porque já está numa situação muito complicada no campeonato inglês, e aí eu acho que nesse jogo, nessa sequência aqui, tem jogos difíceis. Tem o Tottenham fora, tem o Chelsea fora, tem o Manchester United aí, que está fazendo uma campanha um pouco mais regular esse ano do que os últimos. Cara, Liverpool, eles estão, só para você ter noção, eles estão sem ganhar no campeonato, acho que é 10 jogos. Pois é, exatamente. É um time que está, né, numa descendência muito grande, né? Então, assim, eu acho que até esse final aí de mês de janeiro, se essa negociação fosse cozinhando, né, que a gente sabe que às vezes vai cozinhando um pouquinho, e o West Ham seguir mal no campeonato, seguir com resultados maus, ruins. Então, assim, eu, como torcedor, eu vou secar o West Ham, e eu acho que muito torcedor... Meu maior rival agora é o West Ham. É, exatamente. O torcedor do Flamengo tem que secar o West Ham mesmo, porque eu acho que quanto antes esse rebaixamento confirmar, mais provável a negociação fica, né? É, assim, eu vi algumas reações da torcida do West Ham no Twitter. Né? O legal do Twitter é isso, assim, você tem acesso a gente do mundo todo, então você consegue ver como é que a galera tá reagindo lá fora também. E assim, cara, tá um misto. Muita gente falando, ó, se ele não quer estar aqui, é melhor vender. A gente não vai achar um valor melhor do que 40 milhões de euros por ele, é melhor vender. Se chegar nesse valor, vende. Obrigado por tudo. Mas se não quer estar aqui, é melhor ir embora. É a mesma coisa que eu acho que a gente faria. Se tivesse um cara aqui, o cara quer sair, tchau, velho. A cultura, né, Joab? A cultura de torcedor é interessante, que é muito diferente, porque aqui no Brasil, o time que for assim, um time relevante, qualquer time assim de um pouco mais de relevância, quando ele tá nessa situação que tá o West Ham, o torcedor não quer nem falar de Série B. Para o torcedor, vai ser, o time vai conseguir uma remontada, o time vai conseguir ganhar 10 seguidas, vai conseguir escapar. O torcedor europeu, ele é um pouco, vamos dizer, mais frio, cabeça fria nesse sentido. É mais realista, né? Mais realista. Muito torcedor já sabe que a probabilidade do West Ham cair é muito alta. Cara, eles estão, se não me engano, a 7 pontos do próximo time fora da zona, entendeu? Então, assim, eles estão bem longe da zona e, se não me engano, faltam 16 jogos. Ainda tem bastante jogo, tá, do campeonato. Mas, assim, eles teriam que emplacar uma sequência absurda e todo mundo na frente perder, para eles poderem sair. E é um campeonato muito difícil, né? Todas as equipes realmente da Premier League. Muito forte. Todo time da Premier League, e é o que a gente está falando. O Flamengo chegou num patamar de conseguir tirar jogador importante de time da Premier League, e significa que o Flamengo está num patamar muito alto. Porque os times da Premier League só se desfazem de quem eles não querem, cara. E o Paquetá, eles querem o Paquetá lá, entendeu? Mas é isso que você falou. O torcedor do West Ham, por exemplo, eu vi um cara falando, cara, se a gente for rebaixado, não dá pra gente pagar o salário do Paquetá. E eu mostrei que o salário dele é muito alto. Assim, não dá pra gente pagar o salário do Paquetá. E se for no meio do ano, se a gente for rebaixado, vão querer comprar ele aqui por 20 milhões. Então é melhor vender agora por 40. Enfim, é o pensamento. Eu queria entender também do Fábio, o que ele pensa dessa parte financeira, do que você viu aí também de reação dos rivais aí a respeito dessa contratação. E se que você falou no outro vídeo, né, que você tem aquele pensamento um pouquinho do rico que tem medo de voltar a ser pobre. Você tá com medo do Flamengo? O Flamengo acabou de ficar rico, tá comprando um apartamento de 10 milhões na Barra da Tijuca e depois ficar sem dinheiro. Pois é, rapaz, eu parando para pensar lá, vendo a reação do povo, alguns conscientes, entendendo que realmente é uma contratação de impacto, outros já tentando desmerecer, dizendo de idade, nunca foi nada na Europa e tal. As pessoas jogam muito por seleção, porque a seleção em si não funciona as peças, né, direito como deveriam.
Então, assiste um amistoso da seleção e no jogador não corresponde, aí no pressa ele é bagre, ele é ruim, né? Mas não, todos nós sabemos, se a pessoa conseguir separar, né, o clubismo, Assim, entende? qualquer pessoa que se diz entender de futebol e disser que o Paquetá chegando no Brasil não é top 5 jogadores do Brasil, é maluco, tá? O Paquetá, se não é o melhor, porque tem outros jogadores muito bons aqui, é top 5. Velho, vocês já pararam para pensar, o Flamengo pode ter nesse ano 2 titulares de seleção brasileira numa Copa, velho. Isso é loucura. Pode ter Alexandre, que assim, se não acontecer nenhuma tragédia de lesão, alguma coisa, vai ser titular na lateral esquerda. Acho que dificilmente tem outro cara que vai furar a fila. Quem concorda com ele é Douglas Santos, que é um jogador que ainda está, vamos dizer, ali em teste, mas assim, nem compara com a qualidade e a experiência de Alexandre. E Paquetá é um cara que concorre muito forte para com vaga ainda de titular. Agora Pedro, né, que ainda tem essa possibilidade. E os uruguaios, Carrascal, vai ter bastante jogador nosso na Copa. Vai lá, Fabio. Inclusive, isso é um problema, né? Para dar férias para esse pessoal. Então, realmente tem que ter um time recheado aí, porque eles vão precisar de umas rodadas aí para se recuperar após Copa. E vai ser complicado mesmo. Mas sobre até ter que ver assim, cara, Gerson tá num patamar muito importante na história do Flamengo, né, e tudo. Mas se você comparar, hoje em dia eu vi até a comparação. Caiu muito, né? Não, caiu muito o rendimento e cruzeirenses em Não, si. caiu muito no patamar da história do Flamengo. A idolatria. Entendi. E pra mim... Caiu. Ele deixou o pai fazer o que quiser, assim, no frigir dos ovos, o cara é adulto, né? Já tem quase 30 anos. Então, se ele deixou o pai fazer, ele quis. Não tem essa desculpa de pai. O pai é só o bode expiatório. Então, foi decisão dele, ele quis ir ganhar o dinheiro. Só que aí não dá, cara. Tipo, 4 meses. Na real, não é 4 meses, não. Com 2 semanas já tinha foto dele com cara de tapado lá na Rússia, puto. E a neve só aumentando. Toda hora que aparecia uma foto, tinha mais neve. Exatamente. E aí o cara fez a escolha dele por ganhar dinheiro, beleza. Mas ele já deixou a gente na mão outras vezes. Ele nunca cumpre contrato. E é um jogador que realmente perdeu um pouco do prestígio. Mas não tem nem comparação. De jogador por jogador, tem a mesma faixa de idade. Quem é mais importante, quem é mais decisivo no jogo. O Gerson teve muito problema, né? Quando ele não quer, quando ele tá com aquela preguiça dele, ele consegue ser um jogador muito ruim. Mas aí, ano passado mesmo, pós-cirurgia que ele teve que fazer, ele voltou muito bem. E aí conseguiu esticar o contrato dele para poder sair, né? Ganhar uma valorização. E aí, enfim, voltando pro ponto Paquetá, acredito que é um cara que realmente muda o patamar do Flamengo, né? Como já tinha dito. É um cara que não tem nem comparação com o que já tinha se ventilado. Eu acho Almada bom jogador, Arias bom jogador, mas você trazer um Paquetá, por mais que isso afete a trazer um centroavante que a gente precisa nessa janela, né? Dificilmente vamos fazer 2 contratações desse porte. Vale a pena. É um cara que muda realmente, vai ser um coringa de verdade, assim, do meio para frente. Acho que só o primeiro volante que é mais difícil dele fazer, mas de restante ele joga em qualquer canto. Então acho que o Flamengo só tem a ganhar. E eu também não esperava isso de o Flamengo estar competindo com a equipe europeia, somente de Premier League. Você viu um cara um West Ham, que acabou de levar um cara que já estava lá, o Castelhanos, o cara sabendo que o time está brigando por rebaixar e conseguiu ser atrativo. Aí você tem outro com um movimento completamente contrário, quer conseguir voo mais alto, né, na carreira. O outro vai se contentar com a mediocridade lá de não ser rebaixado. Vai muito do jogador, né? Perfil de cada um. Que é muito onde entra isso que tu falou, né, Fábio? Do cara que quer vir, né? Que é a diferença de Paquetá, da identificação, né? Exatamente. É isso. Eu acho que esse movimento que o Flamengo está fazendo com o Paquetá, provavelmente ele não aconteceria se fosse um jogador estrangeiro, tá? Estrangeiro, assim, exatamente. Primeiro que, por exemplo, sei lá, vamos botar que fosse Thiago Almada, que é o jogador que está se falando muito aí e tal. Se ele tivesse no West Ham brigando para não cair, chega uma proposta do Tottenham, ele vai na hora, entendeu? Porque lá dentro do cenário inglês é um upgrade. Você sair do West Ham para o Tottenham é maior que o West Ham na história do futebol inglês ali.
Só que nenhum dos dois, se a gente for olhar a história de time, nenhum dos dois consegue lamber a sola da bota do Flamengo, entendeu? Porque nunca ganharam nada. O Paquetá tem essa consciência porque ele é daqui, ele tem identificação, então, assim, é um movimento que o Flamengo consegue fazer muito pela vontade do cara. A gente também tem que ser realista nesse sentido, não dá pra dizer assim, não, o Flamengo agora qualquer cara que o Flamengo bater lá vai levar. Não trouxe o Castellanos, que era muito menos dinheiro. Joab, eu ainda vou além. Eu digo não só por ser um jogador daqui, eu digo por ser um jogador daqui do Flamengo, porque um jogador, por sei lá, que é da base do Palmeiras, da base do Corinthians, que é identificado, por exemplo, com o Santos, se ele tá no patamar que Paquetá tá hoje, se ele tem o mercado que Paquetá ainda tem hoje, ele não volta para cá. Eu acho que o desejo do jogador, a identificação realmente com o Flamengo que faz diferença. Mas tanto que, assim, era algo meio que todo brasileiro, todo flamenguista meio já tinha em si mente. Paquetá vai voltar. Só que eu particularmente achava que ele ainda ia ter um contrato grande, sabe, na Europa. Ele ia pegar mais um contrato lá na Liga Inglesa mesmo. Contrato, enfim, com o mesmo salário um pouco maior para um time desses. Um Tottenham, um Aston Villa, que também chegou aí atrás dele, né, um Newcastle da vida. Mas também tem uma questão, o Paquetá, essa idade de 28 anos, 28, 29, 30 anos, na Europa, muitos times não contratam mais, porque na Europa eles têm muito essa visão de contratar um jogador jovem, muito jovem, para poder viver um auge ali no clube e se for revendido, ser revendido por mais do que foi comprado. Tanto que o Manchester City ofereceu 95 milhões de euros pelo Paquetá lá atrás, antes do escândalo, entendeu? Então, tipo assim, o West Ham perdeu muito dinheiro com o Paquetá, porque o Paquetá desempenhou para eles terem esse ganho de capital, sabe, que eles queriam, com a contratação ali do Paquetá. Mas assim, já falamos de dinheiro, já falamos dos rivais aí, como é que os rivais reagiram. Cara, tem muito vídeo bom na internet, no Twitter, dos caras ficando malucos, dos caras enlouquecendo. Muito debate bom aí de gente que é negacionista da bola, querendo desmerecer a contratação. Óbvio, não está fechado ainda. A gente está aqui sonhando ainda, mas, óbvio, se vier, para mim, top 5 do Brasil, se não for top 3. E aí, dito isso,